Olá, pessoal. Então, eu vim apresentar para vocês agora um tema que a gente viu recentemente. Esse tema é PA. Mas afinal, o que é uma PA? O que significa PA? PA, também conhecida como progressão aritmética, mas para ficar mais fácil, a gente fala PA. Mas o que seria uma PA mesmo? É uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior com uma constante. Mas a gente já viu o que é termo e soma com o anterior, o que isso quer dizer, né? Bom, a gente vai relembrar um pouquinho. Exemplos de PA. Então, temos o seguinte exemplo. Sequência das eleições presidenciais a partir de 2010. O que sabemos a respeito disso? As eleições, elas ocorrem de forma regular. Então, eu estou tomando aqui como 2010 o início dessa nossa contagem. Tendo 2010 como o primeiro ano considerado, depois de 4 anos a gente tem 2014, a próxima eleição. E o ano passado, né? Então, mais 4 anos a partir de 2014, deu o ano passado, a gente teve eleições mais uma vez para presidente. E assim sucessivamente. Próximo ano que vai acontecer a eleição é em 2022. Bom, esse é um exemplo. Um outro exemplo. Sequência dos Jogos Olímpicos. Eu estou tomando como início 2012. Então, tivemos os Jogos Olímpicos no ano de 2012. 4 anos depois, a gente teve os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, que foi no ano de 2016. O próximo momento que acontecerá esses Jogos será em 2020, mais 4 anos, né, a partir de 2016, mais 4 anos, 2020 é o próximo ano. E assim por diante. Então, os Jogos possuem uma regularidade que de 4 em 4 anos eles acontecem novamente. Uma outra sequência, também já conhecida, é a sequência dos números pares. Todo mundo sabe, aqui estou adotando como por convenção, começa do zero. Daí, a cada 2, eu tenho um número par, a partir do zero, como o início dessa nossa sequência. Então, temos lá, 0 é o primeiro, mais 2 é o segundo termo. Então, eu tenho 2, depois 4, 6 e assim por diante. Mas como representar uma PA? Existe uma forma de representar uma PA. Como é que a gente entende isso, né? Cada elemento de uma sequência é chamado de termo. Então, já foi dito. Então, se eu tiver 5 elementos nessa sequência, cada um deles assume o nome de termo. E eles são representados em função da posição. Então, como é que eu vou ter essa forma de representação? Então, eu tenho lá A1 é a primeira posição, ou seja, corresponde ao primeiro termo. A2 é a segunda posição, portanto, corresponde ao segundo termo. A3 é a terceira posição, corresponde ao terceiro termo. E assim por diante, quantos tiverem. E por convenção a gente tem que a n, por conta do n, chamamos de enésima posição, ou seja, vai ser aquele último número considerado dentro da minha sequência. Uma representação genérica desta sequência, com uma quantidade de termos determinados, acontece da seguinte forma. Então, PA corresponde a A1, A2, A3, A4, quantos assim tiverem, e o último termo a gente chama de AN. Lembrando que A1 corresponde ao primeiro termo, A2 o segundo, A3 o terceiro e A4 o quarto. E assim por diante. Quinto, sexto. Por convenção, A representa esse número daquela posição. Portanto, A1, A2, A3...
numérico. Então, retomemos aqui aquela sequência inicial que foi dita a respeito das eleições presidenciais. Então, o ano considerado como o primeiro aqui, nesta sequência, foi o ano de 2010. Então, o que já foi dito? Que do ano de 2010 para o ano de 2014, a gente tem aqui uma diferença de 4 anos, ou seja, a cada 4 anos vai acontecer as eleições. Então, de 2010 para 2014, 4. De 2014 para 2018, 4 também. Isso corresponde que a cada 4 anos ocorre uma nova eleição. Bom, tomando elemento por elemento, de acordo com as suas posições, temos A1 corresponde a 2010, A2 corresponde a 2014 e A3 corresponde a 2018. Se eu quisesse um ano mais adiante, esse ano mais adiante, ele pode ser chamado de AN, que corresponde ao último termo de uma sequência qualquer, nesse caso, a sequência das eleições presidenciais. Bom, espero que tenha ficado um pouco mais claro a respeito do que é uma PA, né, e essa regularidade, como ela acontece. É isso, pessoal.